Boa noite, internautas. Estamos no ar aqui mais uma vez, com mais uma edição do Jurídico News pela JustCivil. Eu gostaria de dedicar o programa desta noite a um grande amigo, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de São Miguel Paulista, por muitos anos, uma pessoa muito bacana, de um caráter formidável, e que faleceu no dia 23 de maio, o último agora, o doutor Renato Antônio Micali. Renato Antônio Micali foi advogado, presidente da OAB de São Miguel Paulista e faleceu aos 73 anos de idade. Esse programa é dedicado a ele. Hoje nós vamos entrevistar, nós falamos no programa passado a respeito de interceptação telefônica e continuando o assunto que foi feito na última edição, que tratou sobre a legislação, os aspectos constitucionais, legais, doutrinários a respeito da interceptação telefônica. Hoje nós trouxemos uma vítima dessas interceptações telefônicas. Nós trouxemos aqui, temos a honra de receber em nossos estúdios, o doutor César Herman Rodrigues, uma das vítimas da conhecida Operação Anaconda. Boa noite, doutor César. Boa noite. Boa noite a todos. A questão das interceptações telefônicas ainda continua incomodando e agitando a comunidade jurídica, estando em andamento uma CPI a respeito disso na Câmara dos Deputados, a CPI do Grampo. O Conselho Nacional de Justiça está preparando uma medida para estabelecer algum critério de controle dessas autorizações de interceptações telefônicas feitas pela primeira instância do Poder Judiciário, que até hoje não tem nenhuma. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da sua corregedoria, iniciou um procedimento de controle, está inovando nesse controle, e isso está incomodando os juízes de primeira instância. E a respeito desse assunto, deixando os internautas bem atualizados, eu vou pedir para a produção colocar no ar as últimas notícias a respeito dessa questão. Por favor, produção. Na comunidade jurídica, a atual polêmica ainda circunda em relação às interceptações telefônicas regulada pela Lei Federal 9.296 de 96, que regulamentou o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Enquanto o Legislativo investiga a questão através da CPI do Grampo, o Conselho Nacional de Justiça procura regulamentar um controle sobre as autorizações de interceptações telefônicas feitas pela magistratura em todo o território nacional. A revista Consultor Jurídico, que pode ser acessada através do www.conjur.com.br, publicou em 18 de junho de 2008 um artigo da sua correspondente do Rio de Janeiro, Marina Ito. No referido artigo, a revista Consultor Jurídico sintetizou a questão da seguinte forma: a polêmica sobre o controle das autorizações de interceptações telefônicas, que já é feito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também surgiu, ainda que rapidamente, durante o depoimento de Alexandre Neto, que é delegado adjunto da Divisão Antissequestro da Polícia Civil Fluminense. Para ele, quem tiver um bom contato pode se beneficiar da informação que deveria ser sigilosa. Assim, como um delegado encontra mau juiz que defere a medida indevida, pode encontrar mau juiz para repassar o número de telefone que está interceptado, afirma. Os opositores do monitoramento das interceptações pela Justiça mostram grande preocupação com a quebra do sigilo das autorizações judiciais de escuta, mas não mostram o mesmo empenho em proteger o sigilo do conteúdo das gravações feitas e que estão constantemente abastecendo o noticiário da imprensa. Para o deputado Nelson Pellegrino, o controle tem que ser feito e concorda com a iniciativa do Tribunal de Justiça Fluminense. Segundo o deputado, uma vara que tem 400 interceptações, quando a média é de 50, é preciso conversar com o juiz e ver o que está acontecendo. Pellegrino afirma
que as estatísticas são importantes para detectar. A questão tem levantado polêmica entre os próprios juízes. Conforme informou a revista Consultor Jurídico, juízes da Justiça Estadual e Federal do Rio têm questionado a constitucionalidade do sistema. O principal ponto de divergência é a obrigatoriedade de o juiz informar o número interceptado e o nome do investigado. Segundo o desembargador Luiz Zeifter, autor da iniciativa no Tribunal de Justiça do Rio, se o juiz acessar o sistema para saber se determinado número está interceptado, a consulta ficará registrada. A correspondente da revista Consultor Jurídico, em seu artigo intitulado A CPI do Grampo, Justiça não leva a sério a polícia técnica, diz delegado, escreveu o seguinte: se há excesso nas interceptações telefônicas, a culpa não é só da polícia. O delegado nunca erra sozinho. O delegado sempre erra ou com o Ministério Público ou com o juiz. A afirmação é do delegado adjunto da Divisão Antissequestro da Polícia Civil Fluminense, Alexandre Neto, em depoimento à CPI dos Grampos, nesta quarta-feira, dia 18 de junho, no Rio de Janeiro. O trabalho do delegado é fiscalizado por juiz e promotor, lembrou Alexandre Neto, para quem, se as irregularidades acontecem, elas passam inevitavelmente pelo juiz ou pelo promotor. Na avaliação do delegado, o que o juiz quer é o resultado. Segundo ele, há juiz que não sabe exatamente o que está concedendo quando assina uma autorização de interceptação. Para o delegado, o juiz tem que ter um perito do lado para analisar a legalidade das gravações, o espaço de tempo que foi gravado e se o que foi descartado de fato não interessa à investigação. Há um menosprezo do judiciário pela polícia técnica, constata. Outro ponto abordado foi a obrigatoriedade de se comunicar ao Ministério Público antes de a polícia entrar com o pedido de interceptação telefônica. Segundo o deputado Nelson Pellegrino, PT Bahia, hoje não há, por lei, a obrigatoriedade de comunicar ao Ministério Público. Isso só é feito após o pedido ser aceito pelo juiz. Já o delegado afirmou que o Ministério Público sempre fala previamente. O modo como a operadora telefônica coloca em prática as decisões de interceptação também deve ser regulamentado. O deputado Marcelo Itagiba afirmou que a lei tem que tratar desse ponto. Por solicitação do delegado, ele foi ouvido pelos deputados federais Marcelo Itagiba, PMDB do Rio de Janeiro, e Nelson Pellegrino, PT da Bahia, presidente e relator da CPI das escutas telefônicas na Câmara dos Deputados. Sobre o tema, o jornal O Globo publicou nesta terça-feira, 24 de junho de 2008, artigo que foi republicado pela revista Consultor Jurídico na mesma data, de autoria de Sandra Caiati, Gilberto Abelhai e Fábio Porto, sob o título Transparência Judicial. A auditagem de números impede abuso das interceptações. No referido artigo publicado pelo Globo, juízes federais externaram opinião contrária à criação de sistema que imponha o registro de linhas telefônicas sob monitoramento autorizado judicialmente, preocupados com a Lei 9.296/96, com o resguardo das garantias individuais e com o sigilo da vida privada das pessoas investigadas. Todavia, é a total violação dessas garantias por impossibilidade de uma auditagem nos números legalmente definidos que se visa evitar. O sistema criado pelo Tribunal de Justiça do Rio representa a iniciativa primordial de estabelecer alguma forma de coibir grampos ilegais, assegurando aos cidadãos o direito de ter respeitada a sua intimidade na certeza de não serem vítimas de interceptações não autorizadas. Por que garantir a intimidade apenas daqueles que sofrem uma interceptação telefônica autorizada judicialmente, sem que igual direito seja assegurado àqueles que sofrem com grampos ilegais? Parte-se do princípio da falta de ética na conduta do gestor, como se os membros do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais fossem utilizar o referido sistema de forma ilícita, quando o correto seria pensar o inverso. As garantias existentes não vêm impedindo que o conteúdo das interceptações autorizadas seja divulgado indevidamente com grave prejuízo à imagem do cidadão. Não se deve resistir à transparência com a auditagem nos números em monitoramento,
mas sim estabelecer critérios de controle que impeçam o uso indevido, começando pelos magistrados, a coibir de forma efetiva eventual desvio de conduta. O sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não monitora o conteúdo da conversa telefônica interceptada e tampouco permite acesso ao mesmo, pois restrito ao juiz da causa, não se permitindo ciência dos fatos e documentos que conduziram o magistrado a autorizar ou não a interceptação. A única possibilidade é a auditagem dos dados dos números interceptados, o que permitirá checar a origem e a legalidade da interceptação, sem violar a privacidade do cidadão. A insegurança para a sociedade decorre da falta desses mecanismos, permitindo que pessoas de má fé ajam sem limitação. É dever do agente público buscar soluções que venham a sanar o grave problema dos grampos ilegais. O sistema criado não viola a lei, pois não alcança o conteúdo das gravações e nem seus documentos, mas apenas mantém um banco de dados numéricos, coibindo o monitoramento ilegal. O segredo da justiça não é incompatível com a existência de um banco de dados numéricos por órgãos da alta administração judiciária, pois embargadores e ministros também são magistrados compromissados com a garantia do direito das partes. É estranho que não haja preocupação quando a CPI do Grampo noticia que hoje o único controle de dados numéricos de interceptações em andamento que se tem é feito exclusivamente pelos funcionários das operadoras de telefonia, chegando ao número de 409 mil interceptações em todo o país. São grampos legais ou ilegais? Onde está o sigilo tão propalado? O sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não propõe um controle da atividade jurisdicional dos magistrados, mas uma prevenção de possíveis irregularidades, fazendo-se necessária a cautela no uso das palavras diante de tal proposta. Procura-se desviar o objeto da medida, rotulando-a como controle, quando na verdade o termo correto seria transparência, pois se trata de um sistema que possibilitará uma checagem de dados numéricos a coibir a prática de ilegalidade. Resistir à norma a ser votada no Conselho Nacional de Justiça é andar na contramão da transparência do Judiciário. O que deve ser discutido é o estabelecimento de critérios de controle que não permitam desvirtuamento e o uso indevido. Mas abdicar-se de um mecanismo que propicie a confrontação dos números autorizados é continuar a estimular a arapongagem, atividade que deveria há muito ter sido banida de um país que se intitula como um Estado democrático de direito. Em nossos estúdios, com o Dr. César Herman Rodrigues, que foi uma das vítimas da Operação Anaconda. O internauta que não conhece a Operação Anaconda, vou fazer uma síntese. Foi uma operação deflagrada em 2003, com a acusação de suposta venda de sentença. Nós estamos em 2008, essa operação, segundo consta, não conseguiu apurar nenhuma venda de sentença. Mas expôs os acusados dessa operação a inúmeras injustiças, a excessos de penas de prisão. Tem um juiz federal ainda preso, o Dr. João Carlos da Rocha Matos, e César Herman é um agente federal e que foi uma dessas vítimas da Operação Anaconda. E hoje ele vem aqui em nossos estúdios para tratar desse assunto, da Operação Anaconda, que foi uma operação baseada única e exclusivamente em interceptações telefônicas. E é sobre isso o tema deste programa. Sr. César Herman, poderia esclarecer para os internautas como se iniciou a Operação Anaconda e aonde que ela se iniciou? Perfeitamente. Ela iniciou através de uma medida cautelar criminal na 4ª Vara de Alagoas, através de um mero ofício pedido pelo delegado de Polícia Federal, Emanuel Balduino. Você está me dizendo que a Operação Anaconda ela se iniciou
com as interceptações telefônicas, sem um inquérito policial e sem um processo criminal? É isso que eu entendi? Sem processo, sem inquérito e através de um mero ofício dirigido ao juízo da 4ª Vara Federal de Maceió, em Alagoas. Em que ano isso? Em 16 de abril de 2002. Bom, passados aí mais de 6 anos a respeito, o senhor sabe explicar para os nossos internautas se houve alguma razão especial para a Polícia Federal ter requerido, através de ofício, essas interceptações telefônicas, ao invés de obedecer o que estabelece a regra processual em inquérito policial ou processo penal? Até 2004, 95% das interceptações telefônicas foram iniciadas por mero ofício, partindo do Serviço de Inteligência da Polícia Federal. Em 2004, por conta da divulgação do habeas corpus que eu impetrei, foi baixada uma portaria proibindo o pedido de interceptação telefônica sem instauração de inquérito policial. Mas, César, havia alguma razão para a Polícia Federal, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, requerer ao juiz a interceptação telefônica de determinados acusados sem a instauração de um inquérito policial, ou sem estar dentro de uma ação penal? Por que a Polícia Federal, o Serviço de Inteligência, estaria descumprindo o que estabelece a norma processual deliberadamente? Era falta de conhecimento mesmo, ou era alguma estratégia da Polícia Federal? É bem provável que seja uma estratégia para poder iniciar os monitoramentos telefônicos, porque o ofício ele não gera prevenção e nem tem que ser dirigido a determinado juiz ou determinada jurisdição. Então pode-se pedir quantos ofícios quiser para quantos juízes, se for possível, e um desses juízes deferir no pedido, aí sim se carrega todo aquele juiz do resto das interceptações a que se pretende. Ah, entendo. Quer dizer então que você pode distribuir, requerer vários ofícios a vários juízes, e aquele que conceder a interceptação telefônica, você fica com ele, e os outros que não concederam, você simplesmente ignora e continua tocando o inquérito a partir daquele que concedeu, é isso? Em alguns casos, nem inquérito foi instaurado. Continua a medida cautelar criminal, que não tem previsão no ordenamento jurídico, e essa medida cautelar, ela se prorrogou por meses, anos, em determinadas operações chegou a quase 3 anos, com base unicamente em ofício e em medida cautelar, sem instauração de inquérito e nem processo, sem delimitar qual é o crime cometido, sem ter denúncia formulada e sem obedecer os comezinhos, os princípios primários do direito. Vamos nos restringir à Operação Anaconda. A Operação Anaconda teve um inquérito? Não, a Operação Anaconda não teve inquérito. O inquérito veio a ter somente em 13 de agosto de 2003, quando já existia 1 ano e 4 meses de interceptação. Esse inquérito foi distribuído como inquérito 533 no Tribunal Regional Federal. E nesse 1 ano e 4 meses, houveram interceptações telefônicas sem inquérito policial de quantas pessoas? No total foram 183 interceptações telefônicas, no total. E pessoas envolvidas chegou no bojo total mais de 40. Então essas 183 interceptações que você está se referindo seriam 183 aparelhos telefônicos, linhas telefônicas existentes que foram interceptadas, e estando essas linhas em nome dos acusados? Segundo o relatório, segundo o depoimento do delegado Elza, porque eu mesmo não tive a preocupação em contar a totalidade de pessoas ou de aparelhos interceptados. Repetindo, com base em ofício
e medida cautelar sem inquérito e sem processo. Sim, mas saberia me dizer se os aparelhos, se as linhas telefônicas que foram objeto de interceptação eram de titularidade das pessoas acusadas na Operação Anaconda? Não houve a preocupação de formalizar ou de trazer com mais rigor essa comprovação. Os telefones eram pedidos de interceptação por mero ouvir dizer, por mera fofoca ou por mera vontade do pseudo-analista que estaria fazendo o que estaria fazendo a escuta em si. Eu pergunto uma coisa, durante esse 1 ano e 4 meses de interceptação telefônica, além das escutas telefônicas na Operação Anaconda, nesses 1 ano e 4 meses antes da sua deflagração em agosto de 2003, foi feita alguma investigação pela Polícia Federal, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal, ou seja, quando digo investigação, estou me referindo àquela investigação que é prevista no nosso ordenamento processual, lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. Foi feita alguma? Nenhuma. Foi do início ao fim calcado tão somente em interceptações telefônicas. Espera um pouquinho. Interceptação telefônica, para que o internauta entenda, conversas telefônicas, entende este apresentador, que não é uma investigação. É fofoca. Quem fica ouvindo interceptação telefônica, fica ouvindo fofoca. Porque em telefone não se produz prova. Em telefone, as pessoas que conversam no telefone, elas falam de vários assuntos, mudam de assuntos frequentemente, e normalmente, às vezes, só os próprios interlocutores sabem do que se está falando. E muitas vezes há a intenção de um interlocutor para o outro de contar vantagem, dependendo da situação, até de ameaçar o outro interlocutor com histórias fictícias, há brincadeiras, né? Como é que pode um terceiro, que não conhece as partes envolvidas e não conhece o assunto que está se tratando, como é que ele pode saber se aquele assunto, objeto da conversa telefônica, é brincadeira, vantagem, fictício? Como é que pode um agente da Polícia Civil ou Federal ter essa distinção? Pode nos explicar? Não pode, e é feito com base num subjetivismo inexplicável. E não, o senhor esqueceu de dizer que não só a Polícia Federal como a Polícia Civil, mas como a Polícia Rodoviária também grampeia. E grampeia e continua grampeando, inclusive com compra de aparelhos próprios. Esse subjetivismo é o que traz a ilegitimidade de todos esses grampos telefônicos. E chega ao cúmulo de terem na Operação Anaconda grampeado uma pessoa que tinha falecido em 1963. Então fizeram o grampo do João Guedes Tavares, que já colocaram como juiz para encorpar o pedido de interceptação, quando na realidade João Guedes Tavares tinha sido um delegado de polícia estadual falecido em 1963, filho do Pedro Tavares, esse sim, juiz de direito na comarca de Atibaia, no século XIX. E essas interceptações foram levadas a cabo e depois vai se esquecer nesses erros, colocando de lado e se aproveita só aquilo que se tem interesse. Falando em interceptação de Polícia Federal, segundo me consta, foi noticiado pela imprensa recentemente, as procuradoras regionais da República que estavam envolvidas nessa Operação Anaconda, ou seja, as responsáveis pela denúncia dessa Operação Anaconda, parece que denunciaram também um juiz que estava investigando uma interceptação feita pela Polícia Rodoviária de pessoas que tinham foro de função e fora de qualquer ordem judicial. E parece que esse juiz, ao tentar apurar as razões e a propriedade de quem eram os aparelhos de interceptação, ele foi impedido no seu intento, porque foi incluído dentro da Operação Anaconda por essas procuradoras regionais. É verdade? Isso aconteceu? Sabe melhor detalhes a respeito do assunto? Aconteceu a inclusão.
né, de um juiz que simplesmente se insurgiu contra esses grampos que foram realizados pelos policiais rodoviários, iniciados na 10ª Vara de Brasília, através de um relatório de um policial rodoviário que não é autoridade judiciária, solicitando uma série de grampos telefônicos, sem especificar, sem individualizar, tá, grampo por grampo, onde foi encaminhado por um procurador da República que distribuiu o processo à vara onde ele oficiava, sem passar pela livre distribuição e sem passar pelo princípio do juízo natural. E me parece, segundo noticiado na revista Consultor Jurídico, que houve um ofício da Polícia Rodoviária informando a esse magistrado que os equipamentos não poderiam ser, se o conteúdo das interceptações não poderiam ser fornecidas a ele, e que os aparelhos já tinham sido levados e que esses aparelhos pertenciam ao Ministério Público Federal. Procede essa informação? Esses aparelhos de interceptação telefônica, tá, usado inexplicavelmente, não se sabe por quê, porque não existe necessidade de nenhum aparelho de interceptação, tendo em vista que toda concessionária tem o seu departamento próprio de tecnologia para fazer esse trabalho. Entretanto, esses aparelhos têm sido comprados e tem sido feita a manutenção a peso de ouro, tá, também não se sabe por quê e quem são as pessoas interessadas nisso. Tá, preços que variam de 500 a R$ 1,5 milhão esse equipamento de escuta, e R$ 10 mil um pacote de 10 telefones grampeados. Todos os aparelhos comprados sem licitação e sem necessidade, repetindo, porque as concessionárias têm um departamento técnico onde pode fazer todo tipo de monitoração. Nós temos notícia que um aparelho de interceptação, que é denominado de Guardião, foi adquirido pelo Ministério Público Federal e sem licitação. E eu pergunto, a legislação de interceptação telefônica diz que a execução da interceptação tem que ser feita pela polícia, ou seja, nunca pelo Ministério Público. Eu pergunto, para que o Ministério Público teria adquirido um aparelho de interceptação telefônica? Tem notícia de que essa aquisição aconteceu e que aconteceu realmente sem licitação? Aconteceu e foi divulgado no site Consultor Jurídico, né? E esse aparelho foi adquirido, aparentemente não foi utilizado em nenhuma investigação e posteriormente teria sido doado à Polícia Federal. Mas a única informação concreta que se tem é que foi comprado não bem um aparelho, porque na realidade são meros computadores, tá? E o que se adquire é um software. Esse software é adquirido a esse preço, entre 500 e R$ 1,5 milhão, porque esse aparelho, ele simplesmente distribui o desvio de chamada, que é roteamento forçado da linha interceptada, para dentro desse software. E esse software faz a divisão, tá, em determinados links, né, individualizando cada conversa de cada telefone interceptado. Perfeito. Voltando para a Operação Anaconda. Foi feita 1 ano e 4 meses de interceptação telefônica. O conteúdo dessas conversas, imagino que seja grandioso, foi periciada, a polícia científica fez a transcrição, a degravação dessas conversas telefônicas, fez a identificação dos autores dessas conversas? De maneira nenhuma. Não foi feita nenhuma perícia, tá, do conteúdo das interceptações, não foram feitas degravações nem dos diálogos utilizados, e muito menos a perícia desses diálogos. Não foi feito nem o mínimo que se pode requerer de um processo onde envolve interceptação telefônica. Ao cúmulo que, num período, um telefone que teve 16 mil ligações telefônicas, dentro dos CDs que se diz da totalidade, tem 2.500 interceptações. Dessas 2.500 interceptações, foram aproveitadas 35 interceptações. Sr. César, como é que se pode ter certeza de que a colheita dessas interceptações feitas nesse período
da Operação Anaconda ocorreu justamente no período das autorizações concedidas, e não antes, e nem entre o intervalo de uma autorização e outra. Existe alguma forma de se detectar se aquela gravação que está sendo apresentada pela polícia efetivamente corresponde ao período mencionado, autorizado pela Justiça? A única maneira que se tem de confirmar que aquela interceptação ela faz parte do período em que foi dada a ordem judicial é confrontando a ordem judicial com o recebimento dela na companhia operadora e o extrato de ligações feitas e recebidas. Essa seria a única maneira de se aproximar a uma maior clareza dessa interceptação. Fora isso, inexiste meio de se conseguir determinar que aquela interceptação foi feita dentro de um período judicial. Senhor César, lembra nesse período de interceptação se alguma conversa que teve falando alguma bravata, contando algum fato fictício, tenha sido utilizado contra você dentro do processo da Operação Anaconda? Teve conversas de cunho pessoal que foram levadas a efeito, inclusive discussão familiar, foram levados a efeito na mídia, foram levados até na própria sessão de julgamento, tentou-se se levar uma conversa dessa pessoal, e a próprio órgão especial se sentiu mal ao escutar aquela conversa e foi cortada, como foi censurada na hora pelo órgão especial, no próprio julgamento do processo, que pediu um recesso naquele momento em diante, para poder tirar esse mal-estar do próprio julgamento. Houve, nessas interceptações, a notícia de algum crime que é dever de servidor público, principalmente o Ministério Público e a polícia, de adotar providências, e que essas providências não foram adotadas ou foram adotadas de forma equivocada? Tiveram várias oportunidades, inclusive uma delas foi o clone do meu telefone, e o meu telefone, quando clonado, foram interceptados diversos diálogos de pessoas fazendo tráfico de entorpecente, fazendo tratativa de compra e venda de entorpecente, divulgação de homicídios, e eu fiz essa informação para a desembargadora que presidiu o feito, e ela encaminhou às procuradoras que encaminharam o serviço de contra-inteligência da Polícia Federal, e eles não tomaram nenhuma providência em relação a tráfico de entorpecente, em relação ao homicídio, muito menos as procuradoras que cuidavam do caso. Bom, isso para qualquer internauta que tem uma pequena noção de direito penal, sabe que estamos falando de prevaricação. Crime de prevaricação praticado, em tese, por integrantes do Ministério Público Federal e da própria Polícia Federal, que tinha o dever de tomar alguma providência. Eu pergunto, o senhor tem noção, tem conhecimento de ter sido instaurado algum processo para apurar a prevaricação, em tese, desses membros do Ministério Público e da Polícia Federal? Nenhuma providência foi tomada, apesar de eu ter feito por escrito, e eu ter tido a resposta também disso, e as procuradoras se contentaram com a informação do delegado Emanuel Balduino, dizendo que na época onde foi detectado essas conversas tratando de tráfico, que foi feito um ofício para a Delegacia de Repressão Entorpecente. É a única menção que tem sobre isso. Esse ofício nunca veio à baila, né? Ninguém tomou conhecimento desse ofício, e não existe nenhum inquérito ou processo tratando deste fato especificamente. Bom, os internautas devem lembrar, eu pessoalmente lembro, que em agosto de 2013, quando foi deflagrada a operação, o conteúdo dessas interceptações telefônicas estavam aparecendo em todas as emissoras de televisão. Estavam nos jornais, e em contato com alguns advogados que atuaram na Operação Anaconda, me disseram que eles não tinham acesso,
os magistrados, os juízes de tribunal estavam negando acesso aos autos da Operação Anaconda, que tinha deflagrado a Operação Anaconda. Seus clientes estavam sendo detidos, tinham sido presos, e estavam lhe sendo negados aos advogados desses acusados, com procuração, sendo negado acesso aos autos. E muitos deles tinham que se socorrer à televisão, correr para assistir a televisão, para saber o que estava acontecendo, porque não tinham condição de saber disso no processo, porque não lhe davam acesso. Sabemos que a lei de interceptação telefônica diz que esse conteúdo dessas conversas, que deveriam servir simplesmente para investigação e não como prova, ser o meio de buscar a prova, e não a prova em si. Diz o seguinte, que é crime a violação do sigilo do conteúdo dessas interceptações, ou a utilização delas em outro lugar que não seja o inquérito policial ou ação penal em que foi objeto dessas interceptações. Eu pergunto, houve algum inquérito instaurado para apurar quem foi que vazou essas informações para a imprensa? Porque certamente não eram os advogados que não tinham acesso. Isso pode ter acontecido ou na fase que estavam na mão da polícia, ou depois que estava na fase da polícia, quando foi para a Justiça, Ministério Público e Poder Judiciário. O senhor sabe informar se houve alguma instauração de algum procedimento apuratório nesse sentido? Se foi apurada a autoria desses crimes que foram praticados? Eu mesmo peticionei, pedindo à desembargadora, que era presidente do feito, que instaurasse providência nesse sentido. E foi feito um ofício da desembargadora ao serviço de inteligência e foi instaurado um procedimento, e neste procedimento, por incrível que pareça, o delegado pediu autorização judicial para poder quebrar o sigilo telefônico e fazer a interceptação dos jornalistas que tinham divulgado a matéria, e foi negado pela desembargadora. E eu, por outro lado, fiz 2 representações que nunca foram adiante contra 2 emissoras de televisão. Então quer dizer que até hoje ninguém se interessou em apurar quem foram os autores do delito de violação do sigilo funcional nesse caso? Não, nesse caso e praticamente em nenhum caso, porque a tática é justamente essa. Você dá um nome bíblico às operações e você demoniza automaticamente aquelas pessoas que estão sendo investigadas naquela operação. Porque esses nomes bíblicos dão a impressão que a operação é uma operação sem falha. Dá a impressão que aquela operação é uma operação que está resolvendo o problema social do país. Tá? E essa é a impressão que a mídia passa, que as pessoas que estão envolvidas automaticamente são sanguessugas, são gafanhotos, são mensaleiros, quadrilheiros e etc. Bom, eu pensando aqui a respeito do assunto, em Operação Anaconda, penso, Anaconda é a nossa cobra sucuri, que a americanizada chamam de anaconda, e o que ela tem de diferente é a forma como ela mata suas vítimas, que não é pelo veneno, ela as sufoca, ela as asfixia, seria o mesmo que dizer a operação asfixia. Essa operação Anaconda, a operação que asfixia, ela diz os membros, os autores da sua investigação, que é a operação que apurou a venda de sentença na Justiça de São Paulo. Pode me dizer qual foi a sentença que foi vendida segundo a investigação da Operação Anaconda? O que se provou? De qual sentença foi vendida, para quem e quando e por quem? Nenhuma sentença foi vendida, não se apurou porque esse fato nunca existiu. É uma operação que trouxe as agruras, e trouxe a inimizade de um com o outro com outros com uns. Fez um monte de nada. Como bem disse o Dr. Laertes na sustentação oral dele do julgamento, que um processo que hoje caminha para mais de 100 mil páginas, quer demonstrar o quê? Uma denúncia, um libelo acusatório, com uma lauda, é um libelo acusatório que se tem que ter medo, porque o fato está demonstrado e você não precisa mais de uma lauda para demonstrar. Agora, num processo de 100 mil páginas, onde não se apura nada, não se vai a lugar nenhum, é um processo que é fadado a ser jogado no lixo. Uma última pergunta antes de passar as perguntas dos internautas. A produção está nos informando que temos algumas perguntas.
estamos ao vivo e podendo fazer aos internautas perguntas que quiserem, a condenação que existiu da Operação Anaconda, no processo que deu origem à sua deflagração, a 128, foi de formação de quadrilha. É verdade que, dentre as pessoas acusadas de formação de quadrilha, a maioria não se conhecia? É verdade, e eu mesmo não tinha contato com as pessoas que foram ouvidas na operação. Algumas pessoas eu não tinha contato há mais de 10 anos. E outras pessoas não se conheciam, né? E o pior, não respondem a processo nenhum. E pior ainda, nenhum dos membros da quadrilha respondem processo com mais de 4 pessoas da quadrilha, ou seja, é um processo de quadrilha onde não se tem crime algum sendo apurado pela quadrilha. É uma quadrilha que foi criada, né, onde não se cometeu crime nenhum pela quadrilha, porque não existe nenhum dos elementos da quadrilha envolvido no mesmo crime, e pessoas que não respondem a processo nenhum até hoje. Só mais uma pergunta. É verdade que as procuradoras regionais da República que subscreveram a denúncia da Operação Anaconda, dessa 128, pediram para o procurador regional para atuar nesse inquérito? As procuradoras vieram a pedido delas, ou seja, elas foram voluntariosas para atuar nesse feito e nos feitos decorrentes, nos desdobramentos desses feitos. E o procurador regional, através da instrução normativa 59, ou da portaria 59, se não me falha a memória, ele designou as procuradoras, 3 procuradoras, a pedido delas próprias, verdadeiramente acusadoras de exceção. Produção, pode, por gentileza, ler algumas perguntas dos internautas? Nós temos perguntas dos internautas, o senhor César pode responder, se puder, por gentileza? Aqui, doutor Luiz, tem uma pergunta de Eudes, de Minas Gerais. Como podemos saber que nosso telefone foi clonado? Existe possibilidade de saber? Pode responder. O telefone dá alguns sinais, né? Ele diminui a frequência do sinal pela metade, porque essa impedância, né, do sinal telefônico, ela não duplica. Então, quando o telefone é clonado, o sinal dele automaticamente é dividido. E quando o sinal é dividido, ele passa a ser mais vulnerável aos locais de sombra. É a única maneira que se tem. Mais alguma pergunta, produção? Aqui o William Lage de São Paulo está agradecendo, que ele está dizendo aqui que está estudando advocacia, que é muito bom assistir algum programa com conteúdo, que se pode tirar proveito. E tem também a Sandra de Campinas, que estava fazendo uma pergunta aqui, uma indagação. Hoje em dia existem muitos detetives particulares. É ilegal grampear um telefone? Qual a pena para quem faz uma monitoração sem ter uma autorização? E aqui, complementando essa pergunta, o Paulo de São Paulo está dizendo aqui: gostaria de saber se qualquer um pode grampear um telefone e, se não, como se consegue uma autorização dessas? Pode nos responder, senhor César? Hoje em dia, o monitoramento telefônico só é possível para quem tem condição de... Aliás, o grampo telefônico ilegal, ele só é possível para quem tem condição de detectar o IP do aparelho. Com o IP do aparelho e com o número, se consegue fazer um clone deste telefone e faz um procedimento que chama SIGAME. E esse procedimento, ele desvia a chamada daquele telefone para o outro, e o outro pode fazer a ligação como se fosse do aparelho principal. E a nossa internauta pergunta se é ilegal esse tipo de atuação? É ilegal, e a pena está no artigo 10º, se não me falha a memória, da Lei 9.296 de 96. Se não me falha a memória, a pena vai de 2 a 4 anos. E uma pessoa que eventualmente tenha conhecimento de que sua linha telefônica está interceptada, como ela pode saber se essa interceptação é lícita ou ilícita? Ela não tem como saber.
mesmo se ela fizer um pedido telefônica, ou a companhia telefônica que presta serviço a ela, a companhia telefônica não vai fornecer esse tipo de informação. Para vocês verem como é importante o que está sendo decidido pelo Conselho Nacional de Justiça em relação a esse controle das interceptações telefônicas, onde se descobriu que até juiz civil, juiz trabalhista, estava interceptando conversas telefônicas quando eles não têm competência legal para isso. A lei diz que só pode ser interceptado em processos e inquéritos policiais, em processos criminais e inquéritos policiais para fins criminais, não pode ser inclusive utilizado em outros procedimentos. Então, certamente, o juiz trabalhista, o juiz civil não tem competência para conceder, para autorizar a interceptação telefônica. O número que nós temos aí de 409 mil interceptações telefônicas feitas em 2007 é fornecido por companhias telefônicas e não o judiciário, que não tem esse controle. É isso que o Conselho Nacional de Justiça está pretendendo regular, é o controle desses magistrados, das autorizações que eles estão fazendo. É por isso que a magistratura, alguns maus juízes, porque não são todos, é que estão temendo o controle sobre as interceptações que eles estão concedendo. Porque não há motivo para se temer se você está concedendo por razões fundadas, porque não existe outro meio de investigação que não aquele como prevê a lei. Assim está procedendo já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e eu gostaria de aproveitar para parabenizar o seu corregedor, o desembargador Luiz Eviter, e essa é a razão da CPI do Grampo da Câmara dos Deputados. Aliás, senhor César, você foi prestar depoimento na CPI dos Grampos? Ainda não, né? Possivelmente devem me convocar. A interceptação telefônica, concluindo esse trecho, semana passada, o Dr. Sérgio Niemeyer fez uma explanação técnica muito feliz sobre a interceptação telefônica, e o detalhe da interceptação telefônica é que ela é útil e ela deve ser feita, mas em casos pós-delituais, ou seja, quando você tem um fato criminoso e quer se apurar detalhes desse fato criminoso dentro de um procedimento legal. Agora, como se dá e como tem sido feito em 90% dos casos, é grampo prospectivo, ou seja, rotula-se a pessoa e grampeia a pessoa em casos até 3 anos, já teve de grampo, para se conseguir um resultado ao final. Eu gostaria só de esclarecer uma coisa, para que o internauta entenda, sobre o poder de prova de conteúdo de interceptação telefônica. Entende esse apresentador que jamais pode ser com o teor, com a força de confissão. O conteúdo de uma interceptação telefônica, ela tem que ser como meio de busca de prova, e não pode ser a prova em si própria, porque como prova em si própria estaria se falando em confissão, e como confissão, diz a Constituição Federal que você deve alertar o acusado que ele tem o direito de permanecer calado, que ele tem direito a um advogado, que ele tem que saber que aquilo que ele vai falar vai ser e pode ser usado contra ele. Então ele não pode ser surpreendido numa confissão. E a confissão também por si só não tem validade. A confissão, segundo a norma infraconstitucional, a processual, ela requer que haja uma harmonia com as demais provas do processo. Tanto é que o próprio Código Penal prevê a autoincriminação como crime. Você não pode fazer uma falsa comunicação de um crime de si próprio que não tenha sido cometido. Essa autoincriminação, já por si só, também é prevista como vedada pela norma infraconstitucional. E, para finalizar, a respeito dessa questão, eu gostaria de passar as últimas considerações. Senhor César, o senhor pode falar em últimas considerações? Nós vamos encerrar o programa, estamos no final. Quem não se preocupar hoje com a interceptação telefônica, eu até falo num tom de brincadeira, grave ele mesmo as conversas dele durante 2 semanas e passa para um amigo dele que gosta de fazer brincadeira e tirar sarro. E vamos ver o que o amigo dele vai concluir das conversas telefônicas dele. Interceptação telefônica só pode ocorrer em fato pós-delitual e nunca prospectivo.
e muito menos, como já foi comprovado, tá, grampeando o telefone de menina de 16 anos durante 2 meses seguidos, para ao final dizer que nenhuma conversa daquela menina, daquela garota de 16 anos, foi aproveitada na interceptação, foi aproveitada na investigação a que se propunha. Eu gostaria de salientar aos internautas, complementando as considerações do nosso ilustre convidado, César Herman Rodrigues, que a questão de interceptação telefônica é uma lei federal que veio regulamentar o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, e que essa lei é de 1996. E, no início, ela estava sendo até que utilizada convenientemente, adequadamente. Hoje podemos falar que houve um excesso, um abuso e um mau uso dessa norma, razão pela qual temos aqui que parabenizar a iniciativa da Câmara dos Deputados na CPI do Grampo, do Conselho Nacional de Justiça, que visa regulamentar, o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já estabeleceu uma forma de monitoramento desses magistrados, de controle dessas autorizações de interceptação feita pelos magistrados do Rio de Janeiro, e esperamos que tanto o Legislativo como o Judiciário tome alguma providência para que possa o cidadão novamente voltar a falar ao telefone de uma forma segura, que esteja ele ciente e garantido da segurança, da privacidade dessa sua comunicação, que hoje não acontece. Nós temos aí o poder público estabelecendo a própria insegurança do cidadão, o que, lamentavelmente, é um absurdo. O Ministério Público, nós temos alguns casos que atuaram, inclusive entrando com habeas corpus contra delegados de polícia. Foi um habeas corpus, inclusive, baseado em informações do nosso próprio convidado, no estado de Goiás, não é isso, César? Uhum. Mas a maioria a maioria não, não é essa a maioria dos grampos, não é essa a situação da maioria dos grampos que nós temos. Então, estamos constatando um abuso no uso dessa lei de interceptação, ela precisa de ser melhor regulamentada. O Conselho Nacional de Justiça precisa estabelecer mecanismos de controle disso. E eu gostaria de finalizar aqui o programa, agradecendo aqui a presença do nosso ilustre convidado. Pode pesquisar o HC. Do HC qualquer? O HC 2005-01 00 0685 03-8, Tribunal Regional da Primeira Região, desembargador federal Torinho Neto, julgado em 6/12/05. Esse é o caso onde o próprio Ministério Público entrou com o HC contra o delegado de polícia para trancar um grampo telefônico que indevido. Perdurava 8 meses. Exato. Então eu gostaria de continuar aqui, agradecendo aqui ao nosso ilustre convidado, Dr. César Herman Rodrigues, que gentilmente compareceu aqui aos nossos estúdios, agradecendo este programa. Gostaria de agradecer a audiência dos internautas que estão nos assistindo, e em especial dar uma boa noite muito, muito especial ao meu falecido amigo Renato Antônio Micali, onde quer que você esteja. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, às 22 horas. Boa noite.